Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Todos acharam? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai, fala conosco. Nós estamos aqui essa noite, Espírito Santo, para cultuar o Senhor, para receber a direção vinda do Senhor. Nós sabemos que muitas são as provas, muitas são as dificuldades, e nós precisamos, ó Deus, saber por qual caminho nós vamos andar, as escolhas que nós vamos fazer. E nós só vamos conseguir fazer isso mediante o conhecimento da Tua palavra, pois está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Tua palavra é como espada de dois gumes, ó Deus, que penetra tão fundo, a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e é apta para discernir a intenção do coração do homem. Que a Tua palavra venha ao encontro da nossa alma com o nosso espírito essa noite, trazendo transformação, trazendo revelação, trazendo mudança para as nossas vidas, pois nós não queremos andar segundo as nossas vontades, mas nós queremos seguir ao Senhor. E o Senhor próprio disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a cruz e me siga. E é isso que nós queremos, ó Deus, andar segundo a vontade do Senhor. Então fala conosco, me usa essa noite para falar com a igreja preciosa do Senhor. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Pode se assentar glorificando a Ele. Você sabe que esse texto é um texto que eu gosto muito, apesar de falar de momento de provação, de lutas, de dificuldades, porque aqui a palavra do Senhor disse que para nós lembrarmos de como é estar no deserto, e que o próprio Senhor levou o povo para o deserto. Isso é um motivo de reflexão, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor permitiu que eles permanecessem 40 anos no deserto, em uma trajetória que demorava 40 dias. Isso é motivo para a gente fazer uma reflexão. Por que o Senhor nos permite passar pelo deserto? Por qual motivo nós passamos pelo deserto? Eu tenho certeza, se eu fosse perguntar para os irmãos que aqui estão, quem está passando pelo deserto, e o deserto aqui é algo alegórico, né? Porque nós estamos falando em momentos difíceis da nossa vida, momentos de luta no casamento, nas finanças, nas emoções. Se eu fosse perguntar para os irmãos, eu tenho certeza que alguns levantariam a mão e diriam: eu estou passando por deserto nesse exato momento. Se eu fosse perguntar para os irmãos quem já passou pelo deserto, eu também tenho certeza que haveria pessoas que levantariam a mão. De fato, a palavra do Senhor diz que esse mundo já é do maligno e nós somos peregrinos em terra estranha. Nós não somos dessa terra e nós estamos sujeitos a passar pelo deserto enquanto nós estamos aqui, porque assim, se assim não fosse, nós sequer griparíamos. Mas eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já ficou enfermo em algum momento da sua vida, sim ou não? O Senhor nos ama, e a palavra dele diz que ele levou sobre si as enfermidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isaías 53 diz a respeito disso. Mas
eu já fiquei enfermo, eu já adoeci, eu já passei por desertos na minha vida, e desertos que eu pensei que eu não conseguiria passar. Mas a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:13 que não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens. Essa é uma palavra de Deus para você que está passando por deserto agora. Não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, mas fiel é Deus, que não vai permitir que você seja provado, tentado, além daquilo que você pode suportar. Preste bastante atenção agora. Mas junto com a aprovação, é no deserto, a continuação do versículo diz que Ele vai trazer o escape para a sua vida. Eu quero profetizar o escape de Deus sobre a sua vida. Quero declarar o escape de Deus sobre as suas emoções, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde, sobre o seu casamento. Que o Senhor venha em resposta no momento em que você possa pensar que não consegue sair dessa situação. Mas Deus, Ele desconstrói algumas coisas na nossa vida para depois construir da forma correta. Ele permite que nós passamos, irmão Igor, pelo deserto para desconstruir algumas coisas que precisam ser desconstruídas na nossa vida para construir segundo a vontade dele. Ele disse que ele levou o povo para colocar eles à prova, para saber se realmente eles seriam fiéis aos mandamentos do Senhor. Trajetória de 40 dias. O povo ficou durante 440 anos escravizados no Egito. 400 anos escravizados. Deus prometeu para eles uma terra que manava leite e mel, e tudo aquilo que Deus promete Ele cumpre, porque Números diz que Ele não é homem para mentir, e nem é filho do homem para prometer algo e se arrepender depois. Quando Ele promete, Ele cumpre. E Ele prometeu que ia libertar eles dessa escravidão de 400 anos, e assim o fez. Libertou ele das mãos de Faraó. Chegou o momento daquele povo possuir a terra. A trajetória do Egito a Canaã duraria 40 dias, mas o Senhor permitiu que eles ficassem no deserto durante 40 anos, para trabalhar, para moldar o caráter deles, para transformar eles, para preparar eles para a terra prometida. Deixa eu te dizer, irmãos, nós podemos aprender com o deserto. O deserto também é importante na nossa vida. Eu sei que ninguém quer passar pelo deserto, ninguém quer passar por provação, mas deixa eu te dizer, as coisas mais preciosas eu aprendi no momento de deserto, porque quando tudo vai bem, nós ficamos desarmados, desprotegidos, porque tudo vai bem. Ah, como é bom quando tudo vai bem. Mas quem somos nós quando o deserto chega na nossa vida? Você sabe que a nossa fé é provada no momento do deserto. Quem somos nós quando vem a dificuldade, tia Zilda? Que alegria ter a senhora aqui. Minha primeira professora, tia Zilda. Lá na Metrópole, Capelinha. Glória a Deus. Irmãos, é quando chega a provação, a luta, o deserto na nossa vida, ali que a nossa fé é provada, ali que o nosso caráter é testado, ali realmente é que nós somos provados aonde está a nossa confiança, pastor Vinícius, aonde está a nossa fé. E eu preciso aprender com o deserto. Pastor, o que eu posso aprender com o deserto? Primeiro, lembrar como é estar no Egito. Primeira coisa, lembrar como é estar no Egito. Olha só que o deserto, Faraó, o Egito, tudo é uma alegoria na palavra do Senhor. Faraó representa o diabo, o Egito representa o mundo, o deserto representa o processo, Canaã representa a salvação e o céu. Lembre-se quando vinha a prova, como era a sua vida antes de Cristo. Lembre-se como era a sua vida no Egito. Porque em muitos momentos nós esquecemos as dores, as humilhações, as lutas que nós passamos lá fora. Nós esquecemos, irmãos, como éramos humilhados. Aquele povo ficou 400 anos sendo humilhado. O que eles comiam lá era cebola. E quando chegou o momento deles possuírem a terra, eles desejaram voltar para o Egito.
Olha que loucura. Mas porque estava olhando o tamanho da provação que viria. Mas deixa eu te dizer, irmãos, quando nós estamos no deserto, é momento de lembrar como é estar no Egito, como é ser escravo, como é estar à mercê dos nossos prazeres e vontades. Porque quando nós vivíamos no Egito, no mundo, nós vivíamos segundo os nossos prazeres, segundo as escolhas da nossa alma, influenciada pela nossa vontade da carne. E você sabe que momentaneamente parece ser bom, mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu prefiro ser maltratado do que viver o prazer momentâneo da carne. Ele já está dizendo, é um prazer momentâneo, porque não traz realização, não traz algo completo. Você sabe, irmãos, alguém que usa droga, ele não vai porque é ruim, ele vai porque traz um prazer momentâneo. O problema é que aquilo tem consequência. Provérbios 14:12: há caminhos que parecem certo ao homem, mas o findar são caminhos de morte. É prazeroso momentaneamente, Guilherme, é prazeroso por um instante, mas traz consequência, traz morte. Então lembre-se, quando você estiver no deserto, lembre-se como é ser escravo no Egito, como é estar nas mãos do inimigo, como é ser escravizados pelos desejos da sua carne, por ser uma pessoa desenfreada. Eu estou dizendo por mim. Eu lembro quem eu era sem o Senhor, e eu sei as consequências que isso me gerou por causa das minhas escolhas. Então todas as vezes que eu estou no deserto, no momento de provação, eu lembro como é ser escravo, e eu prefiro passar pelo deserto com o Senhor do que fora do Senhor. Sabe por quê? Porque o salmista diz no Salmo 23: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe pelo deserto, eu não preciso ter medo algum, porque o Senhor está comigo. A diferença de passar pelo deserto no Senhor ou no Egito é que nós sabemos que o Senhor está conosco, e é por isso que está escrito: o choro pode persistir a noite inteira, mas quem está no deserto com o Senhor pode ter a convicção, pode ter a certeza, pode ter a fé que há um amanhecer de Deus. A tribulação não dura para sempre, o deserto não dura para sempre, porque há uma Canaã. Pastor, o que eu aprendo com o deserto? Eu aprendo a esperar. Nós somos muito impossíveis para tomar decisões. O problema é que quando nós tomamos decisões no momento da raiva, do momento da emoção, nós tomamos decisões erradas. Então com o deserto eu aprendo a esperar. 40 dias durou 40 anos. Irmãos, você sabe que por causa do imediatismo nosso, nós tomamos muitas decisões erradas na nossa vida. Quem nunca aqui se relacionou por causa da emoção? Escolheu uma namorada, um namorado no momento da emoção e se arrependeu piamente depois. Quantos casais se casaram porque tomaram uma decisão na emoção e sofreram consequências por causa disso, até que Deus transformasse, até que mudasse? E muitos não conseguiram e perderam a sua família por causa de decisões imediatistas. Muitas decisões que nós tomamos, nós podemos voltar atrás, mas tem umas que trazem consequência para o resto da nossa vida. Quantas pessoas, por causa de um momento de ira, tiraram uma arma e mataram alguém? Tia Zilda conhece a história, meu pai. Antes dele morrer no hospital, eu conversando com ele, e ele disse que por causa de alguns segundos, ele tomou a decisão mais errada na vida dele e que atrapalhou o que era o sonho dele, que era a família dele, que era estar junto com os filhos, por causa de um momento de bobeira, por não saber esperar, por não colocar nas mãos de Deus a sua causa. Ei, cuidado com as decisões que você toma na emoção. Aprenda a esperar. Nós confiamos e falamos que confiamos e servimos a Deus. Espera nele, deixa que ele te justifica. Meu Deus, se você entender isso, a sua vida muda.
que eu aprendo com o deserto? Ninguém sai do Egito e vai diretamente para a terra prometida sem antes passar pelo deserto. Quantas e quantas pessoas vêm para a igreja porque estão no Egito e chegam aqui e agora eu vou experimentar milagre, favor, eu vou para Canaã. Mas não é bem isso que acontece. O problema é que muitas pessoas, quando saem do Egito e vêm para a terra buscar Canaã, buscar a promessa, e não recebe ela, porque ainda não estão preparados para receber essa bênção, desistem. Quantos e quantas pessoas, irmãos, aceitaram a Jesus, esteve aqui conosco, mas porque o milagre que ela estava orando não aconteceu no tempo que ela imaginou que deveria acontecer, desistiram. A palavra do Senhor diz: nós estamos no jejum de 21 dias, e isso é baseado na história de Daniel. Daniel se propôs a orar até que o milagre acontecesse na sua vida. O milagre para acontecer demorou 21 dias, mas ele não disse que oraria 21 dias, ele disse que oraria até o milagre acontecer. Passou-se um dia, nada aconteceu, 5 dias, nada aconteceu, 10 dias, nada aconteceu, 15 dias, nada aconteceu. Ah, se ele tivesse desistido, Julierme, no 20º dia. Mas a palavra do Senhor disse que havia um príncipe chamado, na região da Pérsia, o príncipe da Pérsia, que estava impedindo o milagre de chegar até Daniel. Sabe por quê, irmãos? Às vezes você anda muito no natural. Entenda uma coisa: você está buscando a um Deus que você não está enxergando com seus olhos naturais, mas você crê pela fé. E esse mesmo Deus diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. E se eu não entrar no nível da batalha espiritual para vencer algumas guerras na minha vida, eu sempre vou perder. O inimigo das nossas almas, o Senhor diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra principados e potestades. João 10:10 diz que ele vem somente para matar, roubar e destruir. Quando eu estou passando pelo deserto, a primeira coisa que eu faço, uma pergunta para o Senhor: esse deserto vem da parte do Senhor? É uma permissão do Senhor? Esse deserto é natural ou é espiritual? Esse deserto é pelas minhas escolhas ou é pelos ataques do diabo na minha vida? Eu preciso fazer essas perguntas. Daniel disse que, a palavra do Senhor disse que havia o príncipe da Pérsia que estava impedindo a bênção de chegar. Aí a palavra do Senhor diz no Salmo 91 que ele dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Meu Deus. E diz que o anjo veio e chegou até Daniel e disse: o milagre ainda não aconteceu porque havia uma resistência, e o Senhor me enviou para pelejar por você. O Senhor peleja por você. Então no deserto nós aprendemos a esperar, mas também aprendemos que não é somente sair do Egito e ir para Canaã. Existe o processo, e esse processo é o processo do aprendizado. No deserto também nós aprendemos, é lugar de aprendermos a ser organizados. Como assim, pastor? Tem muitas pessoas que passam a vida inteira tendo crise financeira. Quem conhece pessoas assim? E elas servem ao Senhor, elas são tementes a Deus, mas a vida inteira são fiéis ao Senhor, passam por problemas financeiros. Por quê? Passam pelo deserto. Porque no deserto também é lugar de, principalmente, aprendermos, mas também aprendermos a ser organizado. Você sabe, irmãos, o Senhor, Ele amarra o devorador, o cortador, o migrador, mas tem irmão que é tão irresponsável e desorganizado que até o devorador tem medo deles. Deserto é lugar também de aprendermos a ser organizados, a administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a fazer escolhas corretas. Porque não adianta eu orar o tempo todo para Deus transformar as minhas finanças, para restaurar, para multiplicar, e eu for desorganizado, eu não cuidar bem daquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Você sabe que muitos desertos que acontecem na nossa vida é simplesmente porque nós fazemos escolhas erradas, porque nós não aprendemos a ser organizados. Deserto também é lugar de aprender a ser dependente de Deus.
Sabe por quê? Quando eles saíram do Egito, lá não havia lugar para eles plantarem. A comida que eles levaram era para 40 dias, durou 40 anos. Lá não havia máquinas ou tecidos para ser tecidos, é isso mesmo que fala? Para fazer roupa. Lá não havia água suficiente para quase 3 milhões de pessoas. Ei, deserto é lugar de aprendermos a ser totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. Porque chega um momento que acabam os recursos. Chega um momento em que nós não temos o que fazer, a não ser depender de Deus. Deus permite que o deserto aconteça na nossa vida, porque às vezes nós estamos andando muito no esforço próprio. O problema de andar no esforço próprio é que em um momento você vai cansar. Você não consegue carregar as cargas sozinho, irmãos. É por isso que o Senhor disse em Mateus 11, 26: Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tem gente que está andando como aquela mulher que havia 18 anos encurvada, olhando para baixo, andando sem conseguir se endireitar. Por quê, pastor? Porque está carregando o peso que o Senhor não pediu para carregar, porque está andando no esforço próprio, porque não está descansando nele. E deserto é lugar de aprendermos a descansar no Senhor. Vira para o seu irmão e pergunta para ele: você tem descansado em Deus? Porque, irmãos, tem alguns momentos na nossa vida que a única coisa que nos resta é descansar. Mas tem momentos na nossa vida que nós podemos ainda fazer escolhas. E às vezes nós preferimos fazer as escolhas segundo a nossa vontade do que descansar nele e deixar que ele faça por nós. Ah, isso é favor de Deus. Sabe por que nós carregamos esse nome da igreja, favor de Deus? Porque o melhor lugar é estar debaixo do favor de Deus. Porque quem está debaixo do favor não anda no esforço. Quem está debaixo do favor está na graça. Quem está na graça está recebendo algo que não merece. Por quê? Recebe, porque Ele ama, porque você é favorecido por Ele, porque Ele te justificou na cruz do Calvário, sem nós merecermos. O amor dele não é como o amor do homem para com a mulher, o amor eros, que quando é maltratado, quando é decepcionado, desiste. O amor dele é o ágape, é um amor incondicional. Ele não te ama por quem você é ou porque o que você fez. Ele simplesmente te ama. Não, isso é aquele momento que você fala assim: glória a Deus. Ele te ama. Deserto é lugar de aprendermos a ser totalmente dependentes de Deus. Versículo 3 do capítulo 8 diz o seguinte: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não havia mais comida, não havia mais sustento. Aí o que Deus fez? Ele enviava o maná todos os dias de manhã. Todos os dias o povo saía da tenda, a hora que chegava lá fora, o maná estava no chão. O maná era o pão que vinha do céu, estava lá para eles comer. E eles podiam comer, pegar o tanto que eles quisessem e comer. Só porque eles não podiam juntar, guardar. Eles tinham que pegar o suficiente para ele e para sua família. Chegava a noite, o maná acabava, virava bicho. Então eles tinham que se colocar na dependência de Deus novamente e crer que no outro dia o maná ia vir de novo. Olha só, irmãos, olha como Deus estava ensinando eles a estar na dependência. Hoje eu tenho comida, será que amanhã eu vou ter? E todos os dias de manhã estava o maná. Eles enjoou do pão, então o Senhor enviou as cordonizes para eles comerem. Dependência total do Senhor. No deserto,
é o lugar de autoconhecimento. Porque é no deserto realmente que nós conhecemos a nossa fé. Porque, irmãos, quando antes de se casar, ou quando se casa, ou quando está casando diante do ministro do evangelho ali, ou diante do escrivão, é escrivão mesmo que faz? Do cartório, você faz juramentos lá. Eu prometo te honrar, ser fiel na saúde, na enfermidade, na abundância, no momento da escassez, na beleza, quando ela vai embora. Nós prometemos, mas e quando chega a aprovação? É ali, irmãos, é ali, naquele momento em que nós nos conhecemos realmente. É no momento em que vem as lutas, as provações, é que conhecemos realmente aonde está a nossa fé. Quem nós somos no Senhor. Ele é tudo para mim. Eu confio em Deus. Mas é no momento da prova é que realmente nós sabemos se nós confiamos ou não no Senhor. Deserto é lugar de autoconhecimento. A palavra do Senhor diz que Jesus estava à mesa com os discípulos antes de ser entregue e traído por Judas. E ele estava partindo o pão e ele disse: um de vocês há de me negar. Pedro levantou da mesa e falou: eu nunca te negarei. Nunca, Senhor, te negarei. Jamais te abandonaria. Jesus chega até ele, porque ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, e disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes. Senhor, eu não. Jesus estava no Getsemane, orando, chamou com ele 3 discípulos para estar mais próximo, Tiago, Pedro e João, e ele estava ali orando, e a palavra do Senhor diz que a pressão era tão grande, que os poros de Jesus se abriam, e ele transpirava sangue, e caíam como se fossem gotas de sangue no chão, porque tamanha a pressão que ele estava sofrendo ali, estava com ele os discípulos. E de repente um dos seus discípulos, Judas, chega lá para entregar ele à morte, para os seus inimigos. E naquele momento Pedro ainda estava ousado, porque quando Judas o beijou, saudou ele com um beijo, os soldados vieram para pegar Jesus. Pedro arranca a espada e corta a orelha de um soldado chamado Malco. Até naquela hora, Marcelo, poderoso homem, Jesus faz um milagre ali extraordinário, pega a orelha do cara, coloca no lugar. Pedro ainda estava, mas quando Jesus começa a ser açoitado e levado, Pedro foge. Mas querendo saber o que estava acontecendo, ele vai atrás para saber o que eles iam fazer com Jesus. E quando ele chega na fortaleza Antônia, Jesus estava amarrado, como se fosse um escravo, no lugar onde os escravos eram açoitados, os irresponsáveis, os presos, o lugar de justiça. E lá estava Jesus sendo açoitado, com uma arma chamada jorraz, que havia 6 cordões de couro, na sua ponta ela dividia, tinha um pedaço de osso e um pedaço de navalha para cortar. E Jesus era açoitado, e Pedro estava vendo aquilo lá, e ele disse, ele olhava e imaginava, mas esse era o mesmo homem poderoso que estava colocando a orelha no lugar, mas agora está nessa situação. Por que ele não se salva? E agora eu continuo crendo ou não? Eu continuo confiando ou não? Pedro ficou com medo. Alguém chegou até Pedro e disse: você é um deles. E ele disse: eu não o conheço. Chegou outra mulher e disse: você é um dos discípulos dele. Não, eu não sou. E sai de perto. Mais tarde, quando Jesus estava sendo açoitado, chega uma mulher e diz: verdadeiramente você é um deles. E ele disse: não, eu não conheço esse homem. E o galo canta.
Você sabe que é nos momentos de prova é que nós realmente nos conhecemos. O mesmo Pedro que disse que jamais negaria Jesus, estava o negando ali naquele exato momento. Ei, deserto é lugar de conhecermos, sabermos o quanto nós somos limitados, o quanto precisamos confiar em Deus, o quanto nós precisamos fazer uma reflexão todos os dias e falar para o Senhor: me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda nas minhas limitações. Mas por fim, para a gente finalizar, é no deserto que nós experimentamos milagres extraordinários. Pastor, no deserto, a palavra do Senhor disse que nunca se viu e nem haverá milagres tão extraordinários como aqueles que aconteceram no momento que o povo estava no deserto. O mar se abriu para eles passarem de pés enxutos. Maná vinha do céu para alimentar eles. Água jorrava da rocha. Lembra que eu disse que lá não havia lugar para tecer as roupas? Não havia lugar para comprar sapato. Não havia lugar para supermercado para ir fazer compra. Mas durante 40 anos Deus o sustentou. Quem lembra daquela música, Em Pleno Deserto? Como canta ela? Hã? Não, como é que começa a música? Olha só, desliga o fundo. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. Um povo em pleno deserto e a nuvem estava por perto. Que mais? Olha só o que diz mais. As roupas nunca, não, as pernas nunca inchavam, roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Mas que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? As roupas não envelheciam. Detalhe, 40 anos as crianças cresceram, as roupas cresciam junto. As sandálias não desgastavam. 40 anos. Meu Deus, milagres extraordinários. Então não se preocupe com o deserto que você possa estar passando. Deus vai fazer milagre aí também. Deus vai restaurar. Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai abrir as suas comportas para derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Deus não vai permitir que você fique sofrendo. Deus não vai permitir que você seja humilhado. E eu vou falar a última coisa que nós precisamos aprender com o deserto, e vou finalizar o culto. O tempo do deserto, nós temos a responsabilidade de determinar quanto tempo ele vai durar. Pastor, é o Senhor. Deixa eu te dizer, o deserto é lugar de aprendizado. Quanto mais você demorar a aprender, mais tempo você vai ficar lá. Se eu fosse você, pegava essa chave que vai mudar a sua vida, vai abrir portas para você. Se você está passando no deserto, o Senhor permitiu para você estar aqui hoje para aprender com o deserto. O tempo do deserto, quem determina sou eu e você. Deserto é lugar de aprender. Quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido eu saio dele. 40 dias durou 40 anos. O versículo diz que Deus permitiu para testar eles, para saber se eles seriam tementes ou não. O problema é que todas as vezes que tinha uma provação, eles eram reprovados. Todas as vezes que tinha uma luta, eles eram reprovados. Chegou o momento deles atravessarem o mar. Eles olharam para o lado do deserto, olharam para o outro deserto, olharam para trás, e os inimigos vindo, começaram a murmurar. Se aquela hora eles tivessem fé, às vezes Deus tinha permitido eles chegar com 40 dias. Mas Moisés se permitiu que nós viéssemos para cá para morrer à espada. Moisés, cadê o Deus? Deus havia acabado de mandar 10 pragas, irmãos.
Deus havia feito milagres extraordinários lá no Egito. E agora chegou a primeira provação, Fábio. Eles começaram a murmurar. Deus vem e faz um milagre. Foi reprovado. Chegou no deserto. Estavam passando necessidade, fome. Começaram a murmurar. Lá pelo menos tinha cebola para a gente comer. E aqui o que nós temos, Moisés? Murmuraram. Às vezes Deus acrescentou mais alguns anos por causa da murmuração. Estavam com sede. Começaram a questionar Deus. Começaram a questionar Moisés. Moisés, fica irado, toca na rocha e ela sai água. Às vezes ali poderia ter ganhado 10 anos, mas por causa de não ter aprendido, de ser fiel na provação, ficou mais um tempo. Ei, aprenda o mais rápido com que você puder no deserto que você está passando. Comece a ouvir a voz de Deus. O que o Senhor quer nessa situação? O que eu preciso mudar? Porque assim, entra deserto, sai deserto, você continua do mesmo jeito. Para e pensa, por que a minha vida financeira está desse jeito? Quais foram as escolhas que eu fiz? Por que a minha vida conjugal está dessa forma? O que eu tenho plantado? Entenda uma coisa, a sua vida é resultado daquilo que você plantou ontem. E se você não mudar a semente hoje, amanhã o resultado e a colheita vai continuar a mesma. Mas se você agora mudar, começar a lançar uma semente, existe o processo entre plantar, cultivar, cuidar, germinar a semente, nascer. Você goa, cuida, arranca as ervas, os matos que estão, espera crescer. Existe um processo. É o deserto. Mas para aqueles que permanecem e cuidam, vai vir a colheita no final. Vai vir a colheita depois. Então você aprende com o deserto. Procure a Deus. Por que eu estou passando por isso? Por que meu casamento é desse jeito? Por que a minha vida emocional é dessa forma? É decepção atrás de decepção. Será que não está nas escolhas? Será que você não está tomando decisões pela emoção? Por que tanto aperto financeiro? Será que você não está sendo irresponsável em alguma área? São perguntas simples que o Senhor vai te dar a resposta, porque Ele não deixa desamparado os seus. Quem está me entendendo até aqui? Fique de pé em nome de Jesus.